Olá, pessoal do sexto ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e quero ter uma conversa com vocês sobre uma das modalidades mais conhecidas de lutas indígenas, o Uka-Uka. Vamos lá conhecer um pouquinho mais dessa luta indígena chamada Uka-Uka? Nosso objetivo, então, conhecer alguns tipos de lutas indígenas, em específico o nosso Uka-Uka, da onde que ela surgiu, quais são os povos que praticam, a ideia, qual é o objetivo da luta e será que dá para a gente tentar reproduzir essa luta aí na sua escola com os seus colegas? Vamos pensar um pouquinho? Então, o que a gente sabe aí dessas lutas brasileiras, né? Será que os povos indígenas brasileiros têm um estilo próprio de luta? Será que esse estilo é igual para todos os povos indígenas do Brasil ou não? Existem outras lutas características para cada povo. Vamos entender um pouquinho melhor disso? Então, olha só. As lutas indígenas são aquelas tradicionais dos povos indígenas brasileiros, sendo modalidades de artes marciais e um estilo de vida, mas são desconhecidos do grande público, né? Das pessoas que não fazem parte da comunidade indígena, quase ninguém conhece esse tipo de luta. Nós não vemos por aí, pelas nossas cidades, né, academias de lutas indígenas, infelizmente, né? Poderíamos valorizar bem mais essas modalidades originais brasileiras, tá? Então, a maioria das pessoas desconhece. Então, a gente vai passar um pouquinho desse conhecimento para vocês, tá bom? Essas lutas, elas resgatam a cultura dos povos indígenas, cultura que é transmitida de geração para geração. Ou seja, os índios mais velhos, os índios adultos, eles vão ensinando essas tradições culturais aos índios mais novos, as crianças indígenas, tá? E o Uka-Uka é assim, ele vai sendo ensinado para os pequenos, tá bom? Elas podem ser praticadas, né? Essas lutas, elas podem ser praticadas por homens e também por mulheres. Não há nenhuma restrição para as mulheres participarem dessas lutas, tá? O Uka-Uka, o Shondaro, o Ikendene e a luta Marajoara são exemplos de lutas indígenas brasileiras. Então, vocês viram que as lutas têm muito a ver com o povo indígena, tá? Com uma determinada etnia do povo indígena. Então, nós vamos ter lutas que são até parecidas, muda um pouco o nome, muda alguma coisa no objetivo, outras que vão ser bem diferentes. Mas o que é igual para todas é que todas elas têm uma referência cultural naquela comunidade, naquela etnia indígena, certo? Então vamos pensar um pouquinho? Antes da gente continuar, vamos fazer uma pequena reflexão aqui? Então olha só, as lutas indígenas são aquelas tradicionais dos povos indígenas brasileiros. Será que você já consegue citar alguns exemplos dessas lutas indígenas? Eu acabei de falar de alguns, hein? Vamos ver, dá uma pensadinha aí, vê se você consegue recuperar aquilo que eu falei e faz uma anotação aí no seu caderno com esses nomes, tá bom? Tempinho para vocês e a gente volta logo.
E aí, conseguiu lembrar desses exemplos de lutas brasileiras? Olha só, vou te ajudar numa coisa. Eu vou voltar aqui um slide para a gente ver. Então, olha só, alguns exemplos aqui, ó. O Uca-Uca, o Shondaro, o Iquindene e a luta Marajoara são exemplos de lutas indígenas brasileiras, tá bom? Agora, a gente vai falar mais especificamente do Uca-Uca. Vamos entender um pouquinho dessa luta aqui. Então, o Uca-Uca, como a gente já citou, é também desconhecido do grande público, uma das artes marciais autenticamente brasileira, de maior tradição entre os povos indígenas, é o Uca-Uca. Ela é originária dos povos indígenas do Xingu e dos índios Bacairi, que vivem, né, habitam ali no estado, sua maioria no estado do Mato Grosso, tá? No que é chamado do Parque Nacional do Xingu, tá certo? O Uca-Uca é bastante praticado nessa região e representa uma das modalidades dos Jogos dos Povos Indígenas, competição esportiva criada em 1996. Olha que interessante, você sabia que aqui no Brasil existe Jogos dos Povos Indígenas, né? É como se fosse uma Olimpíada específica dos povos indígenas brasileiros. Ela foi criada no ano de 1996, né? Vamos dar uma paradinha aqui, vamos conhecer um pouquinho mais desses jogos. Olha só. Os Jogos dos Povos Indígenas, organizada pelo Comitê Intertribal Indígena, com apoio do Ministério dos Esportes. Os Jogos dos Povos Indígenas têm o seguinte lema, olha que interessante: o importante não é competir, e sim celebrar. Veja que interessante esse lema, né? Normalmente a gente conhece aquela que, o importante não é vencer, mas sim competir. Aqui, a proposta dos Jogos dos Povos Indígenas, ela vai mais além ainda. Diz que o importante não é competir, mas sim a celebração do esporte, a celebração cultural desses povos indígenas, tá? O objetivo é a integração das diferentes tribos, assim como o resgate e a celebração dessas culturas tradicionais. Então, o nosso Uca-Uca é uma modalidade dos Jogos dos Povos Indígenas, certo? Mas na sua origem, né, a origem dele não está nesses jogos, a origem dele vem bem antes desse jogo, dessa competição, tá? Vamos ver qual que é a origem dele? Então, olha lá, o Uca-Uca geralmente é feito após o Guarupi, ritual Xingu em homenagem aos mortos. Então, a gente viu ali, os Jogos dos Povos Indígenas foi algo criado pelo governo brasileiro, né, pelo Ministério dos Esportes, tal, que tem o objetivo de realizar uma celebração entre as diferentes etnias indígenas, entre os diferentes povos indígenas, tá? E dentro dessa proposta está o Uca-Uca. Mas a origem do Uca-Uca está no ritual do Guarupi. O ritual do Guarupi é um ritual realizado em homenagem aos mortos, tá? Esse ritual ele tem várias etapas, ele demora vários dias e os últimos dias são destinados à competição do Uca-Uca, a competição de luta entre diferentes índios de tribos diferentes, tá? Vamos entender um pouquinho como que ele acontece? Então, olha só. O Uca-Uca é um ritual tradicional para testar a força de jovens índios. Desde criança já se pratica o Uca-Uca para se tornar um grande lutador. Olha a importância que tem esses lutadores de Uca-Uca dentro das tribos, dentro das comunidades. Esta luta significa grande status para o vencedor, pois ele ganha o respeito da aldeia e de outras aldeias. Traz felicidade para a família dele, né? E o orgulho para a comunidade a que ele pertence, por ser campeão de Uca-Uca. A luta é praticada com os atletas de joelhos. No ritual, um homem chefe, que é considerado o dono da luta, vai até a parte central de uma arena e escolhe os adversários, chamando-os pelo nome. Agora aqui,
eu vou deixar aqui um teste para vocês. A gente vai fazer um pequeno exercício, mas esse exercício vai ser de uma forma virtual. Então, olha só. Convido um colega de turma aí para realizar o jogo. Vocês vão acessar esse link abaixo. Esse link vai trazer, é um jogo no formato de perguntas, de quiz, e vocês vão respondendo. Essas perguntas estão relacionadas à luta do Uka Uka, você vai respondendo e no final ele vai dar o placar de vocês dois. Vocês podem até fazer com mais pessoas, tá? Então eu vou deixar um tempinho agora para vocês copiarem o link, copia o link todo, tá? Presta bem atenção nos números, nos sinais, para depois você poder acessar o jogo e testar aí os seus conhecimentos sobre o Uka Uka, tá bom? Tempo para vocês então.
Muito bem, pessoal. Espero que vocês aí se divirtam nesse quiz de perguntas. Mas, como estamos falando de educação física, a gente não vai ficar só no quiz de perguntas, tá? Eu preparei aqui para vocês uma atividade mão na massa, tá? Para vocês tentarem vivenciar um pouquinho essa luta do Uka-Uka, tá? Essa atividade dá para vocês fazerem em sala de aula ou no pátio aí da sua escola ou na quadra, né? Com o auxílio do seu professor. Vamos entender um pouquinho como que é essa atividade? Então vamos lá. Então, para experimentar o Uka-Uka, prefira um local com solo macio, como um gramado, ou você pode utilizar um tatame ou colchonetes. Por quê? Como a gente está falando de luta, a gente pode ter algum tipo de queda, tá? Então é legal procurar um local aí na sua escola, né, ou onde você vai realizar a atividade, que tenha um solo relativamente macio, um gramado, por exemplo, né, ou uma cancha de areia, ou se você não tem, né, se na sua escola você só tem quadras, então dá para colocar ali uns tatames ou uns colchonetes para dar uma maciada nessa quadra, tá bom? Como que vocês vão realizar? Vocês vão formar duplas, né? A luta acontece em duplas, vocês vão formar duplas. Vão se posicionar frente a frente com o joelho apoiado no chão. Então a luta começa com os lutadores ajoelhados no chão. Combinem como será o início da luta, vocês podem até ter um terceiro colega ou professor que vai dar o início da luta, tá? E vocês vão fazer os movimentos com bastante cuidado, para não se machucar ou machucar o colega. E o objetivo qual é? É você derrubar o colega de costas no chão. Olha só, esse é o grande objetivo do Uka-Uka, tá? Os oponentes começam de joelho no chão, eles vão se agarrar, se segurar, um vai segurar o outro. Às vezes eles chegam até a levantar do chão por conta da força, né, da carga que um faz sobre o outro. E o objetivo é tentar fazer com que o outro caia de costas no chão. Então, ao conseguir encostar as costas do seu adversário no chão, você venceu a sua disputa de Uka-Uka. Percebam que não existe nenhum golpe, por exemplo, soco, pontapé, joelhada, cotovelada. No Uka-Uka esses golpes não existem, tá? Ela é uma luta de agarramento, ou seja, você vai segurar no seu adversário, tá? E tentar derrubá-lo, tá bom? Vamos mais para frente um pouquinho? Olha lá. Depois que vocês experimentaram, vocês podem trocar as duplas para experimentar o combate com mais colegas, sempre respeitando os limites de cada um e priorizando o caráter lúdico em vez da competitividade, tá bom? A ideia é você experimentar. Lembra lá da ideia dos jogos dos povos indígenas, né? O importante não é competir, mas celebrar. Aqui a nossa proposta de atividade é a de experimentar, certo? Então vão trocando de adversários para você ir experimentando o combate com outras pessoas, tá? Ao final da prática, reflitam sobre as estratégias utilizadas e as atitudes de todos com respeito às regras e aos colegas. Vocês viram que as regras são bem simples, né? A ideia é segurar o adversário e derrubá-lo de costas no chão, tá? Você não pode golpear, bater, não pode morder, não pode arranhar, nada disso, certo? Mas dentro do seu objetivo você vai ter uma estratégia. Qual que é melhor? Empurrar o meu adversário para trás, empurrar ele para o lado. Se ele cair de ombro, o que acontece? O combate vai parar, os dois vão voltar na posição novamente para reiniciar, tá? Então tudo isso vocês vão combinando aí ao longo da atividade. E no final vocês podem sentar e refletir. Qual foi a melhor estratégia? Qual foi a estratégia que mais deu certo, né? Uma discussão, uma reflexão de vocês em cima dessa prática, tá bom? Lembre que educação física também é atividade prática. Vamos lá então, bora lá experimentar o nosso Uka-Uka, tá bom?
Aqui, vamos rever o que a gente aprendeu. O Uca-Uca foi criado pelos povos indígenas lá do Xingu, né, no estado, principalmente no estado do Mato Grosso. O objetivo é levantar o oponente e depois levá-lo ao chão. O vencedor conquista status e prestígio na sua comunidade. Muito bem, pessoal. Ficamos por aqui. Um abraço para todos vocês. Até a próxima.